Boa noite a todos, estamos aqui de volta com Polêmica Espírita, esse nosso nono programa. É com muita alegria que realmente retornamos aqui na presença de vocês. Estamos vendo aí que vários confrades nossos já se encontram aí no aguardo, né, do nosso programa. Lembrando, né, antes de passarmos a palavra ao Paulo, tem muito a falar no dia de hoje, né, na noite de hoje. Vai falar se tem algum fundamento essa tese, essa teoria de que Chico Xavier e Francisco de Assis teriam sido o mesmo espírito. Para quem está nos vendo aí pela primeira vez, nós lembramos que esse é o nosso nono programa, como já dissemos no início, e que no primeiro, realizado lá em 13 de abril, nós falamos sobre Allan Kardec e suas reencarnações. Na semana seguinte, no dia 20 de abril, falamos sobre Allan Kardec e a previsão sobre sua volta. Em 27 de abril, Allan Kardec e suas mensagens póstumas. Em 4 de maio, o quarto programa, Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina. Em 11 de maio, o quinto programa, Em quais amigos de Chico Xavier se pode confiar? Em 18 de maio, o sexto programa, O que não te contaram sobre as obras Kardec Prossegue e Mensagens de Inês de Castro. No dia 25 de maio, o sétimo programa, Chico Xavier teria sido a médium senhorita Jafé? No dia 1º de junho, tivemos aqui um convidado especial, que foi o Wagner Gomes da Paixão, com o tema Almas Queridas, onde deixou as suas considerações, o seu depoimento sobre Chico Xavier. E hoje, né, como já dissemos, no nosso nono programa, Francisco de Assis e Chico Xavier seria o mesmo espírito, Paulo? Eu passo a palavra para você. Boa noite, Paulo. Boa noite, Arthur. Ué, rapaz, é o que nós pretendemos responder, né? Dar uma resposta Claro. contundente e que, na minha opinião, né? Porque eu conheço o trabalho, como diz o outro, né, vai ser fatal, não tem como, né? Nós vamos pegar várias fontes e, no Sim. final, nós temos a cereja do bolo. Opa! Tá? Que essa cereja do bolo é fatal, mas fatal mesmo. Um fenômeno que aconteceu com o Chico, e não vou adiantar muito, nós estamos perto da graça. Tá Opa, então certo? olha, aguardem até o final, pessoal, Então, que o Paulo vai arrematar com aquela cerejinha no bolo que a gente tanto espera, né? Então já vou disponibilizar para o Paulo o slide dele, né? Que é tão útil para a gente acompanhar esse estudo, né? Porque tem muita informação. E aí vocês podem acompanhar, inclusive com imagens, com textos, a fala do Paulo. muito bem. Vamos à nossa. Então, o título da nossa live de hoje é Francisco de Assis e Chico Xavier. Seria o mesmo espírito? A nossa frase inicial é uma frase de Allan Kardec. Então, Kardec diz o seguinte: o erro não pode seduzir senão alguns espíritos cegos pelo amor próprio e um falso julgamento. Mas a verdade acaba sempre por se impor. Sem comentários. Bom, nós dividimos em tópicos, gozado que esse aqui geralmente eu tenho feito os tópicos que eu falo, feita a lista dos tópicos que eu vou falar, e esse aqui eu passei, esqueci, acabei esquecendo. Mas, de todo jeito, estão aí. Então, o primeiro tópico nosso é supostas reencarnações de Chico Xavier. Na última live que nós fizemos, eu fiz uma referência a elo de corrente. E quando eu estava fazendo esse material, ajustando o material, já está praticamente pronto, aí veio a ideia de elo de corrente, eu falei, mas por que isso? Né? Quando eu fui ver na palestra anterior, tinha referência, então nós estamos tentando fazer uma ligação entre as duas lives. Né? Então, o que eu coloco é o seguinte: uma corrente só mantém sua força e é útil se não tiver nenhum elo rompido. Então, o que será para nós, o que representará para nós essa corrente? Essa corrente é a lista de reencarnações de Allan Kardec, divulgada na internet, tá? Por aqueles que acham que Chico foi Kardec. Né? Então, anterior a Chico, teríamos 19 reencarnações e ainda prevê até uma próxima reencarnação do século 23, né? Bom, então nosso foco vai ser
esses 3 destacados. Obviamente, de certa forma, nós vamos ter que falar de Kardec também no meio, mas um pouco mais na frente, que seria João Evangelista, Francisco de Assis e o Chico Xavier. Mas por que nós vamos falar de João Evangelista? E também vai ficar claro no desenrolar do nosso estudo que João Evangelista é a reencarnação anterior de Francisco de Assis. Por isso que ele está na história, por isso que ele entra na história. Então, se você falar que Chico foi Francisco de Assis, você tem que falar que Chico foi Francisco de Assis e Chico foi também João Evangelista. Então, por isso que tem essa ligação. Bom, então vamos lá. Mas é preciso retomar algo que já apresentamos na live lá, Allan Kardec e suas reencarnações. Trata-se das manifestações do Espírito João Evangelista, reencarnação, como eu disse, reencarnação anterior de Francisco de Assis. Vamos lá. Então, veja bem, o nome de João Evangelista, como todos nós sabemos, consta entre os dos vários espíritos responsáveis pela mensagem constante de prolegômenos em O Livro dos Espíritos. Vários espíritos assinaram, Platão, eu lembro, Sócrates, Espírito de Verdade, eu não lembro todos, não, mas são uns 10, 12 espíritos mais ou menos. E entre eles está lá João Evangelista. Né? Então, se o João Evangelista está assinando prolegômeno, primeiro ponto, então, que ele não pode ser Kardec, ou teoricamente, né? Pelo menos teoricamente, por enquanto. Né? Bom, então, além dessa manifestação, em outras obras do Codificação, encontramos mais 6 mensagens assinadas por ele, ou seja, por João Evangelista. Pela ordem cronológica, de data, né, claro, temos Revista Espírita de 1861, mês de janeiro, referência à ata da sessão realizada da Sociedade Espírita de Paris em 14 de dezembro de 1860. Ou seja, em 14 de dezembro tem uma mensagem lá de João Evangelista. No livro A Gênesis, no capítulo 15, nós temos uma mensagem intitulada Tentação de Jesus, em Bordeaux, foi dada em Bordeaux em 1862, também assinada por João Evangelista. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, mensagem Deixai vir a mim as criancinhas, dada em Paris, no ano de 1863, também assinada por ele. Revista Espírita de 1864, mês de abril, registra uma mensagem intitulada Aos Operários, datada de janeiro de 1864. E ainda na Revista Espírita, no mês de dezembro, uma outra mensagem sobre a comemoração do Dia dos Mortos, ou seja, de 2 de novembro de 1864. Revista Espírita de 1868, mês de fevereiro, mensagem: Os mortos sairão dos túmulos, recebida em Paris no ano de 1866. Bom, então aqui nós temos várias mensagens do Espírito João Evangelista. Essas mensagens, grande parte dela aconteceu na Sociedade Espírita de Paris. Então, veja bem, se Kardec é Chico na reencarnação anterior e Chico foi Francisco de Assis, então nós temos que dizer, conforme a lista, que Kardec foi Francisco de Assis. Se Kardec foi Francisco de Assis, ele foi João Evangelista. Então, a questão é, como pode ocorrer a manifestação do Espírito de João Evangelista se ele está encarnado como Kardec, do jeito que então, nós estamos vendo aqui, e mais, daqui a pouco vamos ver mais ainda. Sim. Só para ter ideia e já adiantar o expediente. Bom, vamos lá. Aqui nós temos da Revista Espírita de 1861, não tem uma mensagem, mas nos meses, no início dos fascículos dos meses, Kardec colocava a ata das reuniões anteriores, que era lida, aprovada. Tá? Ou seja, essa ata nada mais era o que tinha acontecido na reunião anterior. Né? Muitas vezes o pessoal sabia se era isso mesmo, né? Então tinha esse registro de atas. Né? Então, essa ata aqui é da sessão realizada em 14 de dezembro de 1860, numa sessão geral, e tem aí, num certo ponto desse extrato das atas, tem lá comunicações diversas. Vou pegar o item 3 desse tópico, onde diz o seguinte: o fato pessoal ocorrido com o senhor Allan Kardec, que pode ser considerado como uma prova de identidade do espírito de antigo personagem. A senhorita J, deseja a fé, pode ser, né? Recebeu várias comunicações de João Evangelista. Recebeu várias comunicações. Então, significa que ele manifestava constantemente. Sempre com escrita muito característica e completamente
diferente da caligrafia habitual. Então, quando o João Evangelista se manifestava, tinha uma caligrafia específica para aquela manifestação, que era diferente da caligrafia da média. Né? Essa que é o que está contando aqui. Aí vai lá, continuar. Tendo o senhor Allan Kardec, a pedido seu, evocado pelo Espírito por intermédio da senhora Costel. Então, Kardec pede para evocar o Espírito de João Evangelista através de outra média, para fazer a comparação. Será que é isso mesmo? Nós não estamos com o espírito enganador aqui? Né? Então, constatou-se que a escrita tinha exatamente o mesmo caráter da senhorita J. Então, ele confirmou. Esse espírito manifestando é realmente João Evangelista. Ok? Aí, lá embaixo, ó, nada havia na linguagem que não estivesse à altura do espírito evocado. Então, o teor da mensagem, então, não, isso aqui tem tudo para ser dele também. Então, não tem nada contra. Né? Então, bom. E aqui, agora, é uma que nós citamos, né, de abril de 64, que, na verdade, faz referência a uma mensagem recebida em janeiro de 64, que tem o título Aos Operários, né? Recebida pela médica senhora Costel. Olha, para você ver, é a mesma médica que foi evocada lá para fazer o teste, né? Então, aí a mensagem de lá, o que interessa nela, vamos lá para o final mesmo, assim, aí João Evangelista fala assim: a todos vós, operários, amigos, minhas bênçãos, assisto às vossas reuniões, porque sois os bem-amados daquele que foi João, o Evangelista. Ora, peraí. Se João Evangelista está falando que assista às vossas reuniões, significa dizer que, além das mensagens, ele estava sempre lá. Então, o fato das mensagens não significa que ele não estava lá quando ele não deu mensagem. Se ele está falando que assisto, é o contrário. Ele está lá toda hora, todo dia, toda hora, participando das reuniões. Algumas vezes se manifestou de forma escrita. É isso que eu entendo. Né? E aí, volta. Como que pode ter sido Kardec com essa participação toda, né, dessas reuniões da Sociedade Espírita de Paris? É isso que eu ponto. Né? Isso está bem claro, Paulo. Realmente não tem como, né? É muito difícil, não tem jeito. Né? Embora nós podemos abrir a capacidade, que nós já falamos sobre isso uma vez, nas reuniões passadas. Eu tenho uma pesquisa sobre manifestação de espírito de pessoa viva, mas para que ela se manifeste, é preciso que a pessoa viva entre um estado alterado de consciência, e esse estado alterado de consciência pode ser o sono, o êxtase ou alguma meditação profunda. Para quê? Para que o espírito dele possa se desdobrar e se manifestar em outro local. Mas se o espírito dele está manifestando em outro local, o corpo dele está dormindo ou em inatividade. Isso tem que ficar bem claro. Sim. Tá? Bom, foi apenas um sonho de verão. Nós vamos contar um caso. Na verdade, é um depoimento de um renomado espírita, que tem um vídeo gravado, está lá disponível no YouTube. O nome dele pouco importa, porque nós não estamos aqui atrás de um nome, nós estamos atrás dos fatos. Nós vamos comentar os fatos, né? Então, eu vou trasladar um trecho do vídeo, né? Então, diz lá o nosso companheiro: tem muitos fenômenos que aconteceram comigo e o Chico, que eu não digo a vocês, porque, por menos que isso, já me chamaram de obsidiado. Então, eu estou só pensando as coisas mais... Aí ele não dá mais o quê, né? Está assim mesmo, 3 pontinhos. Uma semana depois, eu tenho uma espécie de desdobramento, vou ao Uberaba e vejo esse quadro. E ele apresenta um slide lá, que está na tela. Esse slide não apresenta no vídeo, não é apresentado no vídeo, então eu não sei o que tem no slide. Então lá continua ele. Antes de ver o quadro, eu vejo Chico. E eu sabia que ele havia desencarnado. Então eu disse: Chico, eu fiquei tão triste, gostaria de ter vindo render-lhe as minhas últimas homenagens. E Chico disse: meu filho, não se preocupe, eu vou lhe mostrar uma coisa e você tire suas conclusões. Aí vem o carro de bombeiro,
desse jeito, aponta um outro slide, também que não dá para ver o que ele está vendo, não, o que ele mostrou, porque se tivesse lá, eu tirava, né, um print, colocava aqui e dá para a gente saber, mas não teve jeito. Só que eu não estava nessa altura. Eu estava sobre o carro de bombeiro, levitando, flutuando. Não sei como é, só sei que eu estava acima. Eu pude ver o caixão, a urna vindo, sem tampa, descoberto daqui, e aí ela aponta para o peito dele, para cima. Né? O rosto eu não vi. Desculpa, para baixo. Eu estou fazendo confusão, já estou adiantando. O rosto para baixo, não apontou para o peito, do rosto para baixo. Né? Então, aí ele completa. Eu não vi o rosto, então, realmente, sendo do peito para baixo, eu não vi o rosto. Só que daqui para baixo, meus queridos irmãos, era o corpo de Francisco de Assis. O hábito, o cordão e os pés descalços. Eu disse, meu Deus, será que o Chico é Francisco de Assis? Olha, ele viu do corpo para baixo, ele viu só a vestimenta, ele não viu o rosto, então, se ele não viu o rosto, ele jamais poderia ter falado que é o corpo de Francisco de Assis. Né? E aí continua. Teve em sua uma encarnação como Francisco de Assis? Aí o povo bate palmas, né? Eu nunca narro isso de público, continua o nosso amigo. Mas trata-se de uma festa de família, de amigos do Chico, tem outras revelações, mas por enquanto eu guardo-as para mim. Bom, na hora que nós colocarmos a cereja do bolo, você vai ver que isso não tem sentido nenhum. Tá? Mas vamos confirmar que não tem sentido. Mas esse depoimento desse renomado espírita é utilizado em um artigo publicado no site Vinho de Luz, que tem o nome de Francisco de Assis e Francisco Cândido Xavier, dois Chicos, o mesmo médium de Jesus. Então, está falando que é o mesmo espírito. Está usando esse texto. Tá? Também não interessa quem é o autor. Então, divulgo esse relato como prova de que Chico teria sido Francisco de Assis. Mas antes deveriam tê-lo analisado melhor, pois há nele coisas que entendemos. Então, se é a coisa que entendemos, era algo pessoal meu, não fazer o menor sentido. Além de tomar de um sonho como se fosse uma revelação, vão mais longe, pois sem que fosse vista a fisionomia, aí a fisionomia, estou citando aqui o que é, do personagem que o corpo de Chico se transformou, já o tem como certo ser de Francisco de Assis, apenas pelo aspecto característico do traje. Então, viu o traje, é o traje de Francisco de Assis, então é Francisco de Assis que está ali. É exatamente isso aí. Né? O traje que o provedor de Assis usava e, posteriormente, para os seus seguidores, os seguidores de Francisco de Assis. As referências 1 e 2, né, que a gente está falando aqui, referem-se às duas partes do corpo numeradas e envoltas, respectivamente, na cor creme e laranja na imagem ilustrativa. Então, eu fiz essa imagem para a gente entender o que está falando, fica mais claro para a gente entender, mais fácil para a gente entender. Então, lá, se a parte superior do corpo, da altura do peito para baixo, se a parte do corpo, da altura do peito para baixo, que é essa parte 2 aqui, na cor laranja, com o traje e seus detalhes e o pé descalço, identificasse alguém, então perguntamos, por qual motivo os documentos de identidade têm a nossa imagem a partir do peito para cima? Área pontilhada na cor creme, ou seja, focalizando o nosso rosto. É muito simples, você vai sacar aquela identidade, tem o seu rosto, não tem o do corpo para baixo. Então, porque você identifica uma pessoa, você só identifica uma pessoa pelo rosto. Pela fisionomia, exatamente. Fisionomia, não tem outro jeito. Então, que eu acho que isso sinto muito, relação pura. Sinto muito. Caso o relato do sonho tenha sido uma revelação, levando-se em conta que foi mostrada as características do traje e os pés descalços, que provavelmente nem se teria condições de identificar se relacionava a um homem ou a uma mulher, porque foi mostrado rápido, você não sabe se é pé de homem ou se é de mulher. Tudo bem, se demorasse mais um pouquinho, realmente talvez tivesse como saber, né? Bom, não poderia significar que Chico Xavier foi um dos companheiros de Francisco de Assis, ou talvez alguém fosse ele, homem ou mulher, que pertenceu à ordem franciscana? Ou seja, a vestimenta não podia falar assim, o Chico foi um franciscano, é mais ou menos isso que eu estou falando. Né? Podemos estar enganados, mas, a nosso ver, a última hipótese é a mais provável, ou seja, está identificando alguém da ordem de Francisco de Assis. Somente isso.
pode ser um companheiro de Francisco, pode ser um amigo de Francisco, pode ser alguém que foi franciscano depois que Francisco de Assis morreu. Então, N opções. Qual dela que é verdadeira? Não sei. Ademais, especificamente quanto aos sonhos, é bem oportuno relembrar André Luiz que na obra Conduta Espírita, cujo prefácio é de Emmanuel, é bom ressaltar, né, o prefácio de Emmanuel nos orienta. Então, o André Luiz, em Conduta Espírita, nos orienta. É o seguinte: acautelar-se quanto às comunicações interviews no sonho vulgar, pois, conquanto o fenômeno seja real, a sua autenticidade é bastante rara. Então, nós podemos ser enganados pelos sonhos. Até mesmo um obsessor pode passar uma imagem que quer que você veja quando, na verdade, não é, justamente para se colocar em situação de ridículo. Sabe-se lá por que motivo ele viu? Não, eu não sei. Eu não estou afirmando nada. Né? Mas uma coisa assim, como é bastante rara, a autenticidade é bastante rara, não somos obrigados a acreditar. Certo? Bom, Divaldo Franco diz que Chico Xavier foi Francisco de Assis. Vamos lá. No afã de justificar suas crenças, alguns confrades não se furtaram em dar significado bem diferente a determinada fala de um orador espírita, no caso, Divaldo Pereira Franco. Afirmaram que o nobre tribuno baiano teria dito que Chico Xavier foi Francisco de Assis. Através do escritor José Lucas, de Portugal, amigo nosso que tem contato há algum tempo, ele é escritor também, palestrante. Então, obtivemos um depoimento do médico. De quem? Do médico quem que eu estou falando? De Divaldo Franco. Então, eu passei essa informação para o Ludo. Será que o Divaldo está falando isso? Ele mandou um e-mail para o Divaldo, e o Divaldo respondeu para ele, para me responder, para passar a informação para mim. Né? Então, vamos ver o corpo do e-mail que o Divaldo passou para o Lucas para me passar a informação. Tá? Eu tirei os endereços de e-mail, por óbvio, por questões óbvias, né? Divaldo, né? Dia 12 de julho de 2017, tal, Zé Lucas para Zé Lucas. Querido Lucas, sempre em praça. Olha como que começa. Qualquer pessoa de mediana cultura perceberá que fiz uma comparação entre as duas personalidades e jamais afirmaria uma bobagem dessas. Sei da estada de Emmanuel e Chico em Israel ao tempo de Jesus, por ele mesmo narrado várias vezes. Evito essas discussões porque não tenho tempo e não fazem parte do meu temperamento. Peço-lhe que avise ao amigo, então esse amigo sou eu, né, o amigo do Lucas, né, que eu não disse tal coisa porque ele merece consideração. O Divaldo tem mais ou menos a noção da minha linha de trabalho, mas essas coisas que ele tem feito por aí. Então, abraço, querido irmão. Então, está aqui. O Divaldo negou. Mas não ficou só nisso, não. Ele estava fazendo uma palestra, um mini seminário realizado no Conservatório Regional de Algarve, em Faro, em Portugal. O tema não era esse, e parece que isso incomodou ele tanto que ele encaixou na palestra dele alguma coisa para se referir a este episódio. Então, Divaldo, em certo ponto da palestra dele, foi o seguinte: por que é tão importante uma palavra? Com uma palavra, nós salvamos vidas. Com uma palavra, nós geramos a guerra. Com uma palavra mal lida, vou ilustrar. Com a palavra mal lida, vou ilustrar. Há um mês, eu estava na cidade de Pedro do Porto, onde nasceu Chico Xavier, e estava sendo feito o primeiro congresso espírita na cidade de Chico Xavier, em homenagem a ele. E eu estava doente, mas eu fui e proferi a palestra sentado. Eu fico na cadeira o tempo todo. Continuo. E como eu tenho uma ternura infinita por este homem cristão, apóstolo cristão, eu disse, por exemplo, como eu conheci, eu vi, quando eu conheci, eu vi São Francisco. A pobreza dele, a simplicidade, a alegria, o seu olhar de criança, e fui descrevendo São Francisco no personagem do Chico. Portanto, eu o comparo a São Francisco de Assis, 800 anos depois. Então, é simplesmente uma comparação. Ele não está afirmando que Chico foi Francisco de Assis.
A imprensa publicou, ele é sutil, né? A imprensa, na verdade, não foi imprensa, né? Foi uma pessoa específica que saiu divulgando para Deus o mundo que o Divaldo tinha afirmado, né? Então, a imprensa divulgou assim: Divaldo Franco afirmou que Chico Xavier é a reencarnação de São Francisco. Então, me escreveram 200, 300 cartas. Então, o Lucas está no meio, com certeza. Né? Como é que você diz uma coisa dessa? Eu digo, é muito fácil. É só ouvir a gravação. Tudo que eu falo está gravado. É só ouvir na gravação. Né? Aí eu fui ouvir também. Podia ser que eu tivesse um surto e tivesse assim uma crise de loucura. Né? Eu tipo assim, podia ser que por isso eu tenha falado bobagem, né? E foi no momento de grande emoção. E está bem claro quando eu disse. Eu me lembrei de São Francisco. O sapato folgado que ele usava, um número maior, porque ele tinha varizes nos pés. Então usava um sapato desamarrado e bem folgado. Eu digo, não, eu falei certo. Ou seja, ele não afirmou que era, ele fez a comparação, é isso que ele está falando. E voltando os e-mails, Divaldo, você tem que desmentir. Eu digo, mas quem colocou não foi de propósito. Então, não foi mentira, mas a humildade adora, a humanidade adora uma fofoca. E eu não dou o curso, eu não respondo. Na minha cidade, eu tenho um ditado que diz assim: morro com o dente pregado na parede, mas nem me defendo nem me acuso. Então, ele reforçou a questão que ele está fazendo a comparação e não vai responder para ninguém especificamente, não falei isso, falei aquilo. Não, ele está falando publicamente, quem quiser aceitar bem, quem não quiser, amém. Bom, então, em 2 momentos, ou seja, um momento que ele fala de forma particular para o Zé Lucas, que me passa a informação, e na verdade ele falou foi para mim, e outras no público aí para todo mundo ouvir. Né? E eu acho até que o Divaldo é muito perseguido por certos companheiros em função dessa posição dele, tá? Eu acho, pode ser que eu tenha enganado, pode, tudo bem, mas eu acho que sim, tá? Eles partiram para ataque em cima do Divaldo, que você nem Chico Xavier foi Francisco de Assis? Bom, apresentaremos, na sequência, claro, várias provas que indicam que, em hipótese alguma, já estou afirmando de cara, Chico Xavier teria sido Francisco de Assis. Para isso, tomaremos do que conseguimos levantar e se acha registrado nos 4 volumes de Kardec e Chico, 2 missionários, com cerca de 1.450 páginas ao todo. Então, uma pesquisa extensa que eu fui fazendo, vários anos, várias fontes, e então, eu impresso, tem o primeiro, volume 1, está impresso, o volume 2 e 3 foi publicado no formato e-book, está lá no site da Amazon, ou da Livre Agricultura, e o 4 parece que até hoje não foi publicado, mas está para ser publicado, então 1.450 páginas, então para ver que não é uma pesquisa assim fraca, né? Porque tem muito elemento, o Arthur conhece parte dela. Não é nada superficial, pelo contrário. Não é nada superficial, e tudo que eu faço eu coloco fonte, igual está aqui, ó. Aí eu vou citar a fonte, de onde que está, tudo tem fonte, tá? A página do livro, tudo. Então, as provas que apresentaremos são relatos e comentários de Miramês nas obras Francisco de Assis e Filosofia Espírita. Por que eu estou citando Miramês? Porque essas pessoas que defendem que Chico Francisco de Assis citam várias obras de Miramês como apoio. Eu fui lá, eu peguei todas as obras que eu podia pegar de Miramês e vi que não tem nada a ver, e vou citar apenas essas 2. Tá? Mensagem de outros espíritos que eu menciono. Francisco de Assis. Referência a Francisco de Assis na série André Luiz. Pietro Baldi e Francisco de Assis. Mensagem de Francisco de Assis a Divaldo Franco e a Pietro Baldi. Referências a Francisco de Assis na obra Irmã Vera Cruz. Mensagens que mencionam Allan Kardec, mas não ligam a Francisco de Assis. E aqui, a cereja do bolo. Um fato ocorrido com Chico Xavier que implica ele não ter sido Francisco de Assis. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei os tópicos no fundo verde, né, só para destacar, para não ficar misturando
com transcrição ou fala minha. Então, toda vez que estou iniciando um tópico, está lá assim. Então, vocês vão, meio que eu passando os slides, você vai saber que é desse tópico por enquanto. Eu não mudei de tópico, tá ok? Fica mais fácil. Então, em Francisco de Assis é o título da obra, né? Miramês, ao traçar a biografia desse nobre espírito, deixa bem claro que, no passado, ele fora o apóstolo João Evangelista. Fato que é ponto pacífico entre nós, mas o que ele em nenhum momento faz, ou seja, Miramês não faz em nenhum momento, é relacionar o Iprovelo de Assis a outro personagem do passado e nem a algum que posteriormente teria sido. Então, para Miramês, João Evangelista reencarnou com Francisco de Assis, ou seja, não tem ninguém no meio, nenhum personagem no meio. E na lista que nós mostramos lá atrás, no início, tem personagens entre João Evangelista e Francisco de Assis. Depois nós podemos retornar lá na frente, nós vamos retomar e mostrar. Ok? Bom, aliás, o próprio Chico Xavier acreditava que ambos eram o mesmo espírito. Em Kardec prossegue, respondendo à pergunta, você poderia nos dizer se Francisco de Assis era a reencarnação do apóstolo João Evangelista? Chico Xavier responde o seguinte: grande comunidade de nossos companheiros espíritas cristãos admite essa realidade. Nós também acreditamos que a elevação de Francisco de Assis foi a continuidade da obra de João Evangelista na divulgação da obra do Cristo, em todo o mundo, especialmente na vida ocidental. Creio que o assunto exposto é a expressão da verdade. Eu já gostaria só de chamar a atenção aqui, ó, também a elevação de São Francisco de Assis. Então, o Chico já admite ser um espírito muito elevado. E aí voltamos sempre àquela questão, né? Se é um espírito elevado, por que toda hora está aqui na Terra como se fosse um espírito vulgar buscando evolução? Ah, mas você está aqui em missão. Beleza, está em missão. Será que lá no plano espiritual só tem Francisco de Assis para se cumprir missão aqui na Terra? Arthur, o que você acha disso, Arthur? Com certeza que não, né? Nós somos aí bilhões e bilhões de espíritos, universo afora, e não tem a menor necessidade, né, de sempre os mesmos ocuparem as missões, né? Então, vamos lá. Então, aqui, como eu disse, nós temos aqui Francisco de Assis e nós temos João Evangelista, ok? Então, como nós temos lá as informações que a gente tem de Miramês e outros autores, né, só dele, ele é um que está citando aqui, que João Evangelista reencarnou como Francisco de Assis, então essas reencarnações que tem na lista podem ser descartadas. Do Santo Antão, de São Bastão, de família Brisac, se não me engano, de Santa Brígida. Não tem nada a ver. Nada a ver. Né? Bom, aí em Francisco de Assis, ou seja, nós vamos citar na obra de novo, também são citados os nomes de Platão, Jean Rus e de Allan Kardec. Porém, Miramês não estabeleceu nenhuma relação reencarnacionista entre eles e seu biografado. Ou seja, então falou, além de citar o nome de Francisco de Assis, citou Platão. Platão está na lista como reencarnação de Chico. Falou de Jean Rus e de Kardec, mas não ligou ninguém. Então ficou lá o Francisco de Assis isolado. Mas os caras estão falando, não, mas o Francisco de Assis foi Platão, foi Jean Rus, foi Kardec. Mas como assim? Mas Miramês não falou. E outros autores também fazem a mesma coisa. Então, se Miramês propôs a contar a vida de Francisco de Assis, é algo estranho citar só João Evangelista como personagem de sua vida anterior, deixando de fora esses três, ok? Ou seja, Platão, Jean Rus e Allan Kardec, caso fosse o mesmo espírito. Portanto, se Allan Kardec fosse Francisco de Assis e Miramês não disse nada, ele demonstrou lamentável falta de respeito, primeiro, a seu biografado e segundo, ao codificador. Porquanto, para nós, os espíritas, as reencarnações anteriores de Allan Kardec são também importantes. Em Filosofia Espírita, Miramês explica... Essa obra Filosofia Espírita, Miramês vai explicar todas as questões de O Livro dos Espíritos. Todas. São vários volumes. Não lembro quanto eu estou, mas muitos volumes. Não sei se é mais de 20, 22, sei lá, por aí. Então, dentro de um desses daí, provavelmente o primeiro ou o segundo, então, Miramês vai explicar a questão 223 do Livro dos Espíritos, que vai falar
do período de intermissão que um espírito tem entre uma encarnação ou outra. Ou seja, quanto tempo ele vai ficar no mundo espiritual aguardando a nova encarnação? Essa é a ideia. Então, Miramês vai dizer o seguinte: o tempo que se gasta para a alma voltar novamente ao corpo é variável. Alguns voltam imediatamente, dependendo das necessidades do espírito. Devido às vibrações pesadas da Terra, o espírito, quanto mais iluminado, presta atenção, quanto mais iluminado, mais tempo normalmente espera para voltar à mesma que é a Terra. Uhum. Então, o espírito de certa evolução não está aqui toda hora, todo dia. Agora vamos mais ainda, agora ele vai ser fatal. Alguns podem gastar 1000 anos para descer da carne, ou seja, para reencarnar na Terra, com missão divina de instruir e de dar exemplo de amor para a humanidade, como no caso de Francisco de Assis, o povereiro da Umbria. Então, Miramês está falando assim: o espírito do nível de Francisco de Assis gasta 1000 anos para retornar à Terra. Então, beleza, ótimo. Então, se Francisco de Assis desencarnou no ano de 1226, ele só voltaria por volta do ano 2226. Tá bom assim, Arthur? O que mais? Hein? É bastante. E vem que vai ter uma coisa interessante que vai fechar com essa informação. Pra você ver. Um detalhe interessante para fechar. Quer ver? Deixa eu ver se é na sequência. Então, veja bem. A morte de João Evangelista ocorreu no ano 63, ou presumido, né? Pode ser que não tenha muita certeza, mas eu peguei essa informação que foi no ano 103. Depois de Cristo, obviamente, né? Sim. E o nascimento de Francisco de Assis foi em 1882. Então, nós temos entre um e outro 1079 anos, como intervalo de tempo das reencarnações, bem próximo dos 1000 anos citados por Miramês. Aí. A informação está fechando. Né? Por outro lado, Miramês não menciona que neste período tenha ocorrido alguma reencarnação desse espírito, ao contrário, fala justamente que não houve. Em Obreiros da Vida Eterna se estima, aí eu vou buscar uma outra informação, tá? Em Obreiros da Vida Eterna se estima para espíritos superiores intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Então, não é espírito que está aqui toda hora. Embora não feche com o que falou Miramês, mas também não é poucos anos, não. Né? Bom. Ademais, considerando que Miramês também não cita nenhuma encarnação anterior à de João Evangelista, podemos concluir que a grande maioria dos personagens tidos como reencarnações anteriores de... Aí mudou, está errado ali. Anteriores de Chico Xavier, constantes da lista mencionada, podem seguramente ser descartadas como sendo dele. Se Miramês não citou, então... Né? E para ele fica muito claro que o quê? João reencarnou como Francisco de Assis. E não tem nenhuma personagem anterior que só isso, fulano reencarnou como João. Né? E, obviamente, que aí pode-se aceitar ou não, mas eu, particularmente, acredito que os espíritos que vieram na época de Jesus para formar o seu colégio de divulgadores, né, seguidores divulgadores, não eram qualquer um, era espírito de certa evolução. Né? Sem dúvida. Acho eu que foi escolhida a dele. Né? Bom, há 2 momentos na obra Francisco de Assis em que Miramês cita o nome de Francisco de Assis e de Allan Kardec bem próximos um do outro. Ora, se estão bem próximos um do outro, quer dizer, por que não ligou um ao outro? Né? Essa que é a ideia. Né? Então, lá, se João Batista foi precursor do Messias, Francisco de Assis e Lutero foram os precursores de Allan Kardec. Seu lugar, fala que está pertinho, vai para você ver. E aí vem alguém também, depois nós vamos ver, que fala que Kardec foi João Batista. Depois nós vamos ver isso aí, oportunamente, viu? Ok? A outra fala, tá assim: para que o evangelho chegasse ao esplendor dos seus preceitos, renovados pelas sábias mãos de Allan Kardec e sua plede de companheiros, eram dispensados os alicerces doutrinários de Francisco de Assis, as imposições e divisões do Lutero e a força de Napoleão. Cara, por que não ligou um ao outro?
Todos os dois em missões importantes aqui na Terra, mas não ligam um ao outro. Que é isso? Então, teria que ser falado assim, ó, Francisco de Assis voltou como Allan Kardec, completou a missão, teve outra missão. Mas não falando nada de nada. É como se não existisse. Mas por quê? Então, a citação do nome de Allan Kardec e o fato de não relacionar a uma provável volta de Francisco de Assis, a Kardec, só aconteceu porque, obviamente, a meu sentir, os dois não são o mesmo espírito, como insistentemente querem que sejam. Temos mais a apresentar. Vejamos o comentário de Miramês da questão 520 de O Livro dos Espíritos, aí que está no volume 11 da Filosofia Espírita. Os espíritos protetores são de natureza elevada. Não obstante a sua elevação, o tamanho espiritual de cada um depende do lugar que ocupa. Pode ser que o anjo da guarda de uma criatura encarnada seja mais elevado do que um protetor de uma cidade ou mesmo de um país. Mas o que ele está falando assim? Se você tem um espírito encarnado que é muito elevado, o protetor dele é muito elevado. Pode ser mais elevado que o protetor de uma cidade pequena, por exemplo, que os espíritos não são tão evoluídos. Né? Deu para entender? É isso que ele está falando. Então ele vai lá e completa. Ó. Os espíritos que protegiam Sócrates, Francisco de Assis, Buda e Allan Kardec e outros eram de alto estirpe. Olha, se ele está colocando o espírito protetor de Francisco de Assis de Kardec, é porque são personalidades distintas uma da outra. Não tem como. Eu não consigo ver de outra forma. Né? Então, era espírito de alto estirpe para acompanhar espíritos encarnados de altas esferas espirituais. Ó, já está falando que estão lá no topo. Já falando que esses espíritos, ou seja, que está falando, Sócrates, Francisco de Assis, Buda e Allan Kardec, são espíritos de altas estirpes. Olha que você vê. Então tá. Agora o outro tópico. Mensagem de outros espíritos que eu menciono. Menciono até Francisco de Assis. Né? De Parnaso no Dia Além Tudo, publicado em 1982, no capítulo dedicado a Augusto de Lima, destacamos o seguinte estrofe do poema O Santo de Assis. Das paragens etéreas de sua ideal igreja, São Francisco de Assis abraça e beija o homem que sofre todas as misérias, amparando-lhe a alma combalida, nos desertos de lágrima da vida, e o conduz no regaço divino de Jesus. Vocês me desculpem, eu não sei dar entonação para poema. Essa é uma limitação danada, né? Não sei mesmo, né? Mas está aí. Bom, o ponto principal. Se ele começa assim, das paragens eternas, o que ele está querendo dizer? Ele está falando que o Espírito Francisco de Assis ele está vivendo em mundos muito elevados. Se ele está vivendo em mundo muito elevado, significa que ele também é um espírito elevado. Claro. Então, das paragens, ele está falando em 1970, das paragens, Francisco abraça e beija. Então, para mim, a meu entender, você pode até corrigir se estiver errado, está falando que ele está desencarnado, meu amigo. Claro, está bem claro isso daí. Ele está desencarnado. Em 1932, mas em 1932, Chico estava encarnado e fala que Chico é Francisco de Assis. Ué, peraí, mas ele não está aqui num plano espiritual desencarnado? Então, sinto muito. Então, ao ser dito das paragens eternas, o poeta o tem, ou seja, o Francisco de Assis, como desencarnado, que desdobrava em amparar todos aqueles que arrogavam sua proteção. Né? O Espírito Pedro publicou um livro, ele manifesta na cidade de Divinópolis, eu conheço o médico que recebe essa entidade, fui eu que pedi a pergunta, a pergunta para ele, né? Ele tem um livro chamado Estudo Psicofônico, aprimorando o conceito de conhecimento espírita, e diz, entre meia resposta à questão 132, é o seguinte, então aqui é um espírito falando, né? Deixando bem claro. Vamos citar alguns exemplos de reencarnações programadas. Allan Kardec e Francisco de Assis. Sempre que uma encarnação é relevante e o espírito tem um determinado mérito ou um demérito muito grande, exige que seja administrada. Citei exemplos muito elevados. Exemplos. Então, Francisco de Assis e Kardec. Ué, também não ligou os dois, não? Ué, se eu mesmo tinha que falar, entendeu? Os dois. A reencarnação programada, como o mesmo espírito reencarnou com Allan Kardec, Francisco de Assis, algo mais ou menos nesse sentido. Mas que não fala nada. É desconhecido.
na obra Francisco Sol de Assis, publicada em 2019. Nós temos várias mensagens do Espírito Joana de Anjos, através de quem? De Divaldo Franco, todo mundo sabe, né? Claro. Das quais, das mensagens, nós tiramos uma chamada Oração a São Francisco. Ela foi ditada em 4 de outubro de 2006. Aqui, em 2006, que Chico já estava desencarnado. Né? Ele desencarnou em 2002, né? 4 anos de desencarno de Chico. Francisco transformou-se no sol de Assis, que passou a iluminar toda a terra. Depois de Jesus, ninguém que o iguale, e mesmo antes dele. Como é que é o negócio? Ele está falando, então, que depois de Jesus não tem nenhum espírito que encarnou aqui na Terra que se iguale a Francisco de Assis. É isso, Arthur? Exatamente isso, está muito claro aí. Ué, mas então se ele tem esse nível evolutivo todo, por que ele está toda hora aqui? Como se estivesse buscando aprimorar-se em conhecimento e elevar-se moralmente falando. Aí eu corto o texto, né? Um certo ponto, esses pontinhos aí, corte. Jamais terá ocasião esse sol incomparável que permanece há mais de 8 séculos iluminando as vidas. Ora, se permanece há mais de 8 séculos iluminando a vida, então depois do desencarne, ele não encarnou? Depois que Francisco de Assis desencarnou, ele não encarnou. Se ele não encarnou, ele pode ser Francisco de Assis, desculpa, Chico Xavier. Sem chance. O mundo sente saudades de Pai Francisco. Anela por ouvir novamente a sua canção de ternura dedicada de todos os irmãos da natureza. Se tem saudade, coitado, ele não teve aqui depois que desencarnou, coitado, né? Mas eles querem fazer. Aí vem lá, ó. Volta, irmão Francisco. Como aquele outros que contigo construíram o mundo que te escuta. Há 800 anos, novamente a mesma questão. Ó, depois que você desencarnou, você não encarnou de novo. Está há 800 anos lá, todo mundo te escutando. Volta, por favor, irmão Alegria. Volta novamente até. Gente, é o tempo todo. A mensagem é top. Aguardar que tu chegues, rogamos que volte à terra. Volta, Pai Francisco. Naquele dia longínquo, próximo de outubro de 1226, pois que todos necessitamos de ti. Aqui fica claro que ele morreu e não voltou. Ele morreu, ficou no mundo espiritual. Ele está assim, volta para cá, nós precisamos de você, cara. Ajuda aí. Mais claro do que isso. E quem está falando? Vamos lá voltar? Joana de Anjos. Daí vem de novo. Quem é o médico? Divaldo. Então, o Divaldo está perturbando nossa crença em que Chico e Kardec vão detonar o Divaldo. É mais um. É esse que é o problema. Né? No livro Solar de Apolo, romance ditado por Vitor Hugo, através da média Zilda Gama, destacamos o seguinte palavra. Esforços foram feitos pelo mestre para deter essa corrupção, ele está falando da corrupção da Igreja de Roma, né? Entre eles, enviando à Terra o seu discípulo amado na figura de Francisco de Assis e Allan Kardec na pessoa de Jean Rose. Opa, peraí, não ligou os dois de novo também, não? Por que ninguém liga em Francisco de Assis a Kardec? Por que ninguém liga? Porque não são o mesmo espírito? Muito simples. Isso é por ilação. E aqui está fechando Kardec e o Jean Rus, né? Como Jean Rus. De Amanhecer de uma Nova Era, é ditado por Manuel Filomeno, por psicografia do Medivaldo, transcrevemos. Então, ele está escrevendo na hora. Doutor Bezerra, sem nenhuma reação negativa, redarguiu. Então, ele vai falar uma coisa, né, no diálogo lá, no trecho do livro, eu corto essa coisa, um pedaço que não nos interessa. Então, ele continua lá. Aguardemos que uma voz mais autorizada venha ter conosco em nome daquele que o irmão repele veementemente. Ele está comentando com alguém lá. Nesse momento, a claridade ambiente foi intensificada e, descendo em nossa direção, surgiu o espírito elevado de Francisco de Assis, vestindo com a simplicidade dos seus hábitos medievais, aquela roupinha que foi identificada, né? Irradiando especial luminosidade. Ora, quando fala assim, o ambiente se iluminou todo, e falar que irradiando especial luminosidade, ele está falando assim, em outras palavras, ó, Francisco de Assis é um espírito altamente elevado. Ponto.
Fora que está no texto, bem explícito, né? Sim. Fora que está, né? Bom, aí voltamos àquela mesma história. São espírito elevado, o que ele está fazendo aqui toda hora? Ah, ela está cumprindo missão, mas Jesus, ou Deus, só tem Francisco de Assis para cumprir missão? Ah, pô, me ajuda aí, cara, me ajuda aí, responde aí para mim, ué. Não tem nós, cara. Sinto muito. Sinto muito. Um pouco mais à frente, o autor espiritual dessa obra, Manuel Filomeno, diz o seguinte. São 2 textos que vão pegar. Igualmente, o Santo de Assis, depois de breves palavras de afeto e gratidão a Hermano e ao Dr. Bezerra, acompanhado pelos seus irmãos devotados, retornou à esfera feliz de onde procedeu. Volta, Francisco, vem cá, ajuda a gente, cara. Olha para você ver se as coisas não estão fechando. Olha para você ver. O anjo de Assis, uma outra fala de Manuel Filomeno, o anjo de Assis e seus acompanhantes retornaram ao tubo de luz envolvendo a esfera superior na qual habitavam. Eu estava comentando com o Arthur, uma hora que nós estávamos conversando, que talvez poucas pessoas saibam disso. Eu fiquei sabendo recentemente, o mestre daqui, pesquisando ali, acaba topando com a informação. O espírito que era o protetor da Sociedade de Espírito de Paris era São Luís, não é isso? Isso. E na revista Espírita nós encontramos informação de que São Luís era habitante de Júpiter. E a informação que tem é que Júpiter é um planeta mais evoluído que a Terra, bem mais evoluído. Sim. Então, o que dá a entender? Um espírito num planeta mais evoluído, ele pode desdobrar lá e vir cá para se manifestar. Ok? Bom. Agora o outro tópico. Referência a Francisco de Assis na série de André Luiz. De uma das falas do instrutor Alexandre e missionário da luz. Se não seria razoável encontrar Platão ensinando a filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com salteadores, não será admissível a integração de espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Então, quando ele cita Platão, Francisco de Assis, espírito esclarecido e santificado, ele já está colocando os dois lá em cima. Né? Então ele fala em Platão e não faz a ligação de Platão a Francisco de Assis, que é o mesmo espírito, e não faz de Francisco de Assis com ninguém mais também. Né? Se ele está citando Platão, e se Francisco de Assis fosse Platão, porque está na lista de reencarnação do Chico, ele teria que ter falado, meu. Teria que ter falado. Né? Então, Francisco de Assis, Platão e Francisco de Assis não são o mesmo espírito, mas individualidades distintas, a minha maneira de perceber. Já está repetido. Está voltando. Tá? Ué, o que é isso? Repetir. Peraí, eu estou perdido aqui. Ah, tá. É o próximo aí agora. Isso. Não, esse aqui eu já falei. Esse já falou, é o próximo, isso, agora. Ele ficou duplicado aqui. Sim. Ficou duplicado. Costuma a gente tentar fazer uma coisa e acaba duplicando. Eu tenho que tirar ele daqui. Aí no livro Mecanismo da Mediunidade, prefácio de Emmanuel, foi publicado em... Aliás, o prefácio tem a assinatura, a data, né, de 6 de agosto de 1959. A mediunidade que prossegue fluindo entre os mártires cristãos não se eclipsa, ainda mesmo quando o ensinamento de Jesus passa a sofrer estagnação por impositivos de ordem política. Apenas há alguns séculos, vimos Francisco de Assis exalçando-a em luminosos acontecimentos. Exalçando-a o quê? A mediunidade. Então, aqui, nesse texto, o Emmanuel está falando que Francisco de Assis foi médium. Né? Lutero transitando entre visões, visões, né? Teresa de Ávila, admiráveis desdobramentos, José Cupertino levitando ante a espantada observação do Papa Urbano VIII, Swedenborg recolhendo, afastado do corpo, anotações de vários planos espirituais. Então, ele está falando assim, que Francisco de Assis foi um médium. Mas por que não ligou
Francisco de Assis a Chico? Por que não ligou Francisco de Assis a Kardec? A mais ninguém. Cita, né? Ou se essas encarnações não são importantes, não são significativas. Olha, se não são significativas, o que se deve fazer aqui, como esses personagens citados? Então, não faz sentido. Sinto muito. Então, lista-se alguns personagens, todos médicos, que tiveram a missão relevante para a humanidade. A questão, se Francisco de Assis voltou como Allan Kardec, por que isso não foi afirmado? Conforme já manifestamos, simplesmente não foi pela razão de não ser. Desculpa. Conforme já manifestamos, simplesmente não foi pela razão de não ser o mesmo espírito. Foi pela razão de não ser o mesmo espírito. Então, ou seja, não citou porque não sou o mesmo espírito. Essa redação aqui ficou brava. Vou confirmar aqui. Bom, Pietro Baldi, Francisco de Assis, no outro tópico. Em a grande síntese de Pietro Baldi, há algo curioso na sinopse. Então, tem uma sinopse que não foi feita por ele, parece, por uma turma lá, que vai falar da vida e obra de Pietro Baldi, né? Então, tem um tópico, né, nesse sinopse da vida dele, chamado O Missionário na Itália. Então, diz lá, na primeira semana de setembro de 1931, depois de grande decisão franciscana, Cristo novamente apareceu a Pietro Baldi, certa vez acompanhado de Francisco de Assis. Espera aí, como é que é o negócio? Jesus estava acompanhando Francisco de Assis? Então, esse é espírito evoluído mesmo, cara. O primeiro à direita e o segundo à esquerda fizeram-lhe companhia durante 20 minutos em sua caminhada matinal na estrada de Colle Umberto, Perugia. Estava, portanto, confirmada a sua posição. Vejamos a cena descrita por ele. Então, Pietro Baldi vai descrever, né? Uma tranquila paisagem campestre da Umbria franciscana, próximo de Perugia, um homem de 45 anos subia sozinho a doce inclinação de uma colina. Aquela manhã radiosa estava perto de 14 de setembro de 1931, obviamente, dia que em São Francisco, em 1224, recebeu os estigmas de Montauban. Tem uma relação com a data, só isso que está fazendo. Eu estava caminhando quando duas formas paralelas se delinearam. Isso durou cerca de 20 minutos, pelo que tive tempo de controlar tudo e de fixá-lo na memória, para depois analisar o fenômeno com a psicologia racional, positiva, independente do estado emotivo. Continuo a observar, as duas formas não constituíam só uma indefinida manifestação de presença. Cada uma delas transmitia à percepção interior uma típica e individual vibração que a definia como pessoa. Então, essas duas formas eram pessoas, né? Então, um espírito com vibrações diferentes e tal. Foi assim que ele pôde logo sentir com clareza inequívoca que à sua esquerda estava a figura de Francisco de Assis e à sua direita a de Cristo. A visão, no entanto, ficou indelével, gravada no fogo, naquela alma, como uma queimadura de luz, uma ferida de amor que jamais o tempo poderá cancelar, feita de saudade de uma contínua e angustiante espera de reencontrar-se. Então, aqui nós temos o quê? Setembro de 1931, Pietro Baldi vê Francisco de Assis caminhando com Cristo. Mas ele não estava encarnado como Chico? Que negócio é esse? Não bate, né? Não, mas o espírito vivo pode desdobrar e lá. Sim, beleza. Agora, então, prova que no momento que ele viu, o Chico está dormindo. Simples. Vamos lá. Caso seja verdadeira essa manifestação de Francisco de Assis em setembro de 1931, então o fenômeno seria a manifestação de espírito de uma pessoa ouvida, supondo uma encarnação anterior de Chico Xavier, que aquela época contava apenas com 21 anos de idade e ainda não havia completado um lustro, ou seja, 5 anos de atividade mediúnica. Sabemos que a manifestação de espírito de pessoa viva é possível. Vamos confirmar isso que já falamos, vamos repetir. Porém, para que isso ocorra, é necessário que a pessoa viva e esteja no estado em que seu espírito possa se emancipar. Fato que só ocorre se ela estiver dormindo ou num estado de êxtase. E ponto. Né? Mensagem de Francisco de Assis, a Divaldo Franco e a Pietro Baldi. 3 de outubro de 1950, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, o orador Divaldo Franco foi destinatário de uma mensagem de Francisco de Assis
recebida por Chico Xavier. Então, a própria pessoa que fala que ele é reencarnado recebeu a mensagem de Francisco de Assis. Pode. A questão é você ter certeza que é. Você tem como provar. Tem. O teor dessa mensagem se encontra registrado na obra O Semeador de Estrelas. Aqui, novamente, teríamos o fenômeno da manifestação de pessoa viva, caso o Chico fosse a reencarnação de Francisco de Assis. Porém, não é o que as nossas fontes confirmam, uma vez que apontam para duas individualidades. Então, tudo que nós pegamos aponta são dois, então acabou, morreu aí. 3 anos depois dessa manifestação aqui, ou seja, em 4 de outubro de 1953, Divaldo Franco recebe via mediunidade de Pietro Baldo, uma mensagem do Espírito que se designava de sua voz. Esse sua voz aí, alguns têm que ser o próprio Jesus, não sei, tá? Da qual destacamos o seguinte texto, que é esse: sabe que Deus está contigo, como está com todos os bons, e isto vale mais do que qualquer riqueza, poder de armas ou de dinheiro. Será contigo a paz eterna que só Deus pode dar. Sobre de ti está o olhar de teu amigo Francisco. Ora, quando você fala que está sob o olhar de Francisco, eu só entendo que ele tem que estar desencarnado para estar com o olhar sobre uma pessoa. Claro. Porque encarnado não tem como ficar olhando a pessoa, sob o olhar. Sob o olhar o quê? Protegendo, amparando. Não tem outro jeito, né? Em 17 de agosto de 1931, ocorre nova manifestação de Francisco de Assis, psicografia de Chico, agora dirigida a Pietro Baldi. Este fato se deu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, na residência do Dr. Rômulo Joviano, e encontra registrado, fato, né, na obra 30 anos com Chico Xavier, de Clóvis Tavares. Só para mostrar que tem outra manifestação através de Chico. Referência de Chico Xavier da obra Irmã Vera Cruz. Então, em Irmã Vera Cruz, ou na obra, no livro, Elias Barbosa, o autor, apresenta e analisa mensagens do Espírito Vera Cruz, Leitão Bertone, enviadas através de Chico Xavier no período de 1975 a 1978. Emmanuel, em 18 de abril de 1980, teceu a seguinte consideração. Nas páginas desse livro, tu está falando do livro, do teor do livro, né? Ele é como se fosse um prefácio. Tá? Ou talvez é o próprio prefácio, eu esqueci de colocar aqui. Bom, então diz Emmanuel. Nas páginas desse livro, compreendemos que a irmã Vera Cruz encontrou, sob o amparo de Francisco de Assis, o iluminado da Umbria, a estrada que escolheu para as tarefas da própria elevação. Entendemos que o iluminado da Umbria foi o protetor da médium Vera Cruz, função que julgamos somente ser exercida por desencarnados na condição evolutiva mais elevada. Essa função pode ser exercida por encarnado, mas somente no caso do protetor habitar no mundo superior, que é o caso que eu citei de São Luís. Né? Mensagens que mencionam Allan Kardec e não o ligam a Francisco de Assis. Outras, né? Não, já falei a opinião, aqui é que elas são mensagens, né? São as pessoas que citaram. Então. Livro A Caminho da Luz. Tem o tópico, no capítulo 18, o título é Os Abusos do Poder Religioso. Então, tem um tópico que cita o nome de Francisco de Assis, fala coisas relacionadas a Francisco de Assis. Já no capítulo 22, que tem o título da Revolução Francesa, tem um tópico intitulado Allan Kardec. E também faz considerações a algumas coisas sobre Kardec. E daí? Poderá alguém perguntar. Bom, e daí é que Emmanuel não faz a mínima ligação entre os dois personagens, tendo-os, portanto, como individualidades distintas. É que Emmanuel. Mas não é só essa dele, não, né? Em Chico Xavier, o homem, o médium missionário, Antônio Mate Noroeste, faz referência à viagem de Chico Xavier à cidade de Goiânia na data de 17 de dezembro de 1985. A informação que a gente tem é que todo ano Chico ia a Goiânia para visitar a colônia Santa Marta. Todo ano ele ia. Eu estou falando que vai ter um outro fato aqui que nós vamos registrar mais ou menos ele indo lá em Goiânia. Então, é informado que o médico passou a parte da manhã na colônia Santa Marta, depois foi à Vila São João,
onde psicografou a mensagem Vence Jesus, assinada por Emmanuel, mentor do médico. Então, Emmanuel diz lá: neste fim de segundo milênio da era cristã, assinalamos algumas das grandes figuras que passaram no cenário terrestre. Corta-se o texto, continua. O rei Luís XI da França morre em combate. São Francisco de Assis ilumina o cristianismo com a luz da humildade que se irradia da personagem inovidável. Lá embaixo. Kardec restaura os ensinamentos de Jesus. Então, mais uma vez, nós temos Emmanuel citando Francisco de Assis e citando Kardec. E, novamente, não ligam um ao outro. Dois momentos. Né? Então, apesar de Emmanuel citar Francisco de Assis e Allan Kardec, novamente, ele não diz que o último foi a encarnação do primeiro. Fato, como já dito, bem lastimável, caso eles fossem, de fato, mesmo espírito. Né? O Reconhecimento a Allan Kardec é um livro, né, uma obra. Foi registrada a mensagem em francês de Leon Denis. Ela foi recebida em 2 de outubro de 2004, em Paris, na França, quando se realizava o 4º Congresso Espírita Mundial, e foi recebida, essa mensagem de Leon Denis foi recebida, a psicografia, especular por Divaldo Franco. Especular de trás para frente. Né? Então, lá, a mensagem de Leon Denis. No mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, Hipólito Leon Denis Rivail nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804. Transferido da Fogueira de Constância em 6 de abril de julho de 1415, para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao postulado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Então, presta atenção. Da Fogueira de Constância, quem está lá na Fogueira de Constância? Jean Rus. Ele foi transferido para Lyon, em 1804. O que significa? Está falando aqui que Jean Rus reencarnou como Allan Kardec. Como? Não tem nenhuma reencarnação no meio. De novo, é outra fonte. Mais uma fonte que não dá nenhuma reencarnação no meio. Né? Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza missionária da verdade. Nós, os benfeitores de vossa sabedoria, agradecemos emocionados e pedimos humildemente, orai por nós, vós que estáis no reino dos céus. Ora, vós que estáis no reino dos céus, quem? Kardec. Não é isso? Não está falando de Kardec? Sim. Ué, então o Espírito evoluir também. Com certeza. Né? Então, além de raciocínio é bem simples. Jean Rus é transferido da Fogueira de Constância, Alemanha, para Lyon, onde nasce como Allan Kardec. Portanto, para o Espírito Leon Denis, não há reencarnações intermediárias deste nobre espírito no intervalo do período de junho de 1415 a outubro de 1804. Fechou aí. Agora. A cereja do bolo. Chegamos na cereja do bolo. Agora, estamos chegando, né? Estamos chegando. Bom, em Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho, a autora Marlene Nobre relata a visita de Chico Xavier à colônia Santa Marta, em Goiânia, ocorrida na data de 14 de dezembro de 1982. Você viu que nós citamos um caso em dezembro de 1985. Né? Eu só citei para fazer a relação com o outro. Ressaltamos estes parágrafos da narrativa da obra de Marlene Nobre. Mas era de se ver a alegria dos pacientes com a visita do Chico. Nessas ocasiões, que ele visitava lá todo ano, né, acompanhava Dona Alba Álvares, responsável pelo trabalho espiritual da colônia, e uma grande caravana de muitos amigos. Em uma dessas visitas, contou Dona Alba a Carlos Bacelli. Chico começou a chorar. Preocupada, ela perguntou ao médico se havia alguma coisa errada. Então, ele estava caminhando para fazer visita, e Chico começou a chorar, a Dona Elba falou, meu Deus, o que está acontecendo, Chico? O que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha, errada com você? Ele, não, minha filha, está tudo bem. É que o patrono da colônia recebe-nos à porta.
dizendo que hoje abraçará e beijará conosco a todos os infelizes companheiros internados nesta casa. Aí explica Marlene. Quanta emoção. O patrono espiritual da colônia é o venerável Francisco de Assis. Quanto exemplo. Ah, meu amigo, então aqui ó, o bicho pegou. O Chico vai visitar a colônia Santa Marta e chega lá, ele vê o patrono da instituição que fala assim, ó, vou acompanhar você hoje na visita, nós vamos abraçar e beijar todo mundo, tá? E esse patrono é identificado como Francisco de Assis. Meu amigo, então como é que ele pode ser Francisco de Assis? A mínima possibilidade. Isso tudo, sinto muito, é ilações. São ilações, não tem jeito. Diante de tudo aqui apresentado, a citada lista de reencarnações de Chico Xavier não faz o menor sentido. Aquela lista que eu apresentei, vamos apresentar de novo. Não tem informações convincentes da ligação dos personagens ali mencionados. Ao contrário, encontramos pontos que, de forma bem clara, apontam para a direção contrária. Bem dissera o codificador. O preconceito, no sentido qualquer, o preconceito aqui no sentido já de ter ideia preconcebida, sabe? Nesse sentido aqui. No sentido qualquer, é a pior condição para um observador. Por quê? Então, tudo vê e tudo refere a seu ponto de vista, negligenciando o que pode haver de contrário. Certamente, não é o meio de chegar à verdade. Se você tiver uma ideia preconcebida, você quer ajustar tudo que você vê àquela ideia preconcebida. Então, você não vai chegar à verdade nunca. É isso que ele está falando. E é óbvio, né? Então, aqui é a lista das reencarnações que nós apresentamos no início. E aqui nós vamos, como nós apresentamos essa lista na live que nós fizemos, lá na Kardec, que é as suas reencarnações. E lá nós já tínhamos eliminado todos esses personagens. Nós vamos trazer o dessa agora, para ficar de lado, que vai repetir vários dos personagens anteriores, numa outra ótica, e acrescentar mais alguns. Ok? Esse que está aí com as setas em azul, não analisamos aqui, tá? Não analisamos aqui, não foi analisado, então por isso que está assim, sem estar arriscado. Mas não quer dizer que são verdadeiros ou que existem, tá? Não foi analisado, ok? Então, nós tiramos aqui de tudo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Daqueles elos lá que nós falamos da corrente, nós tiramos 14. De 20 elos, nós tiramos 14. Sobrou o quê? A corrente tem a força que querem? É útil? Fica aí a pergunta. E fechamos com Kardec, essa fala de Kardec. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Bom, e aqui, então, este material tem como base esse e-book, está disponível no meu site. Quem quiser entrar lá, o endereço do site aqui, www.pausnetos.net, tem a categoria lá de e-books, então ele põe em ordem alfabética e está lá. De graça, tá certo? A fonte da bibliografia está nele, porque eu tirei dele, não estou ficar listando aqui, mas está tudo lá, tá? Ok? E aí nós devolvemos a palavra, então, para o nosso companheiro Arthur. Beleza, Paulo. Acho que ficou, né, bem claro aí. Infelizmente, a gente tem que estar fazendo esses esclarecimentos, porque não me parece que a todo dia é uma novidade diferente, uma novidade, né, toda cercada de um sensacionalismo e sem nenhum embasamento. Quando a gente vai pesquisar para ver se aquilo ali tem algum fundamento, o que a gente se depara é que realmente são ilações até mesmo inconsequentes, né? Porque são afirmações feitas sem nenhum embasamento, né? Então, isso realmente é muito preocupante que vem ocorrendo no nosso movimento espírita, e é por isso que nós estamos aqui fazendo esses esclarecimentos. Nós estamos fazendo esses comentários, uma vez que
A Eliette de Fátima, por exemplo, nos indaga. Não sei por que tanta gente se preocupando tanto com as vidas passadas de Chico, sendo que mais importante foi os ensinamentos e exemplos que ele deixou. Opa, ele com letra maiúscula é complicado, mas vamos lá. Pois é, Eliette, né, Paulo? A gente vem fazendo esses esclarecimentos, porque, aliás, não somos nós que estamos levantando lebre nenhuma. As lebres estão sendo levantadas e o que o Paulo fez e vem fazendo é verificar se elas têm fundo de verdade ou não. E até agora, me parece que nenhuma dessas teorias que são colocadas por aí tem qualquer tipo de fundamentação. De nossa parte, nós não temos preocupação nenhuma em identificar quem foi quem, não defendemos e não pesquisamos se o Kardec foi A, B ou C e que Chico foi A, B ou C. A nossa proposta é pegar uma lista de reencarnações que nós estamos percebendo que não tem lógica nenhuma e dentro do aspecto doutrinário, eu me senti na obrigação de entrar nessa briga, entre aspas, para tentar colocar o pingo nos is. O pessoal do programa vai me coisa como um plágio, tá? Pingo nos is. Mas nós não temos essa preocupação de defender A ou B. O que nós percebemos é que não faz sentido. E se tem que ser questionado por que trazem lista de reencarnação, é quem traz, não somos nós não trazemos lista nenhuma. Você apresentou alguma lista, Arthur? Não, eu também não. Eu estou apresentando lista deles, não minha. Então, é eles que são culpados, não nós. Exatamente. Né? Estamos aqui para esclarecer acima de tudo. Né? Realmente, a Eliette está certa. Há tantas coisas mais importantes né? Mas a gente também não pode deixar que certas coisas sejam faladas e propaladas sem nenhuma fundamentação, porque acaba resvalando na questão mesmo doutrinária, como vocês podem ver aí. Né? Os mais variadas cincadas doutrinárias acabam sendo cometidas em função dessas afirmações, desculpem o termo, inconsequentes. Né? Realmente é muito grave isso daí. E tem, para a gente, nós já estamos encerrando, tem aqui um comentário do Daniel. Eu, particularmente, não entendi muito o que ele quis dizer, mas vamos lá. Vamos ver o que é possível ser esclarecido. Ele diz, se há informações mediúnicas de que Chico Xavier havia sido Flávia, filha de Públio Emanuel, e João Evangelista vivia lá, e sendo Francisco de Assis após, não se coaduna em ter sido frade dos pobres? Daniel, eu vou te falar, igual eu falei, eu não tenho preocupação de ficar ligando as reencarnações. Então, eu teria que analisar a sua pergunta dentro do contexto para poder te responder. Assim, de cabeça, não sei. Eu não sei. Você viu, eu apresentei uma lista de reencarnações do Chico. Você perguntar qual, eu não sei quem está lá. Na verdade, eu não sei. Eu não tenho essa preocupação de ficar. Eu estou pegando os dados e trabalhando os dados, né? Agora, o que parece é o seguinte: que se Chico foi Flávia viveu na época de Jesus. E João Evangelista na época de Jesus, então não tem sentido ele ser Francisco de Assis. O que eu entendo desse caso que ele está falando é isso. Então, se eu estiver enganado, é puramente por aí. Perfeito. Tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente já partir para o encerramento. Bem, muitos, né, o pessoal aqui agradecendo bastante, parabenizando, né, gratidão pelos esclarecimentos, o Marcondes Moreira, nosso amigo aí, Rodolfo também aqui sempre presente, gratidão ao Paulo e Arthur pelo maravilhoso estudo, a Rose Ribas enaltecendo, como sempre, Allan Kardec, toda a sua racionalidade, né? Marlene, né, dando gratidão, aí a Paty Lima também, ruim é que vai acabar, realmente muito bom, obrigado, Mingo, pela indicação, né? É isso aí, indiquem para os seus amigos, indiquem para os seus confrades espíritos do centro, né, divulguem isso daí, porque a gente está com esse objetivo realmente de fazer esse contraponto, e fazer esse contraponto, né? Porque realmente algo tem que ser feito em relação a essas declarações sem fundamento que vem sendo feito, né? E a Luana dizendo que querem santificar o Chico, infelizmente, realmente mas é isso mesmo. Nós vamos falar disso. Sem dúvida. Bem, vamos agora falar, Paulo, rapidamente, antes de encerrarmos, do nosso próximo capítulo, né? Digamos assim,
E é na próxima semana, né, no dia 15 de junho, mesmo horário, obviamente, 8h30, onde você vai falar sobre Chico Xavier e a lista de suas reencarnações. O que você pode... Qual o objetivo aí desse seu estudo próximo? Nós vamos tentar mostrar a existência, pelo menos rapidamente, não aprofundar assim, de análise, sim, igual temos feito aqui e outras anteriores. As 3 listas que tem de reencarnação de Chico não batem, mas vamos dar ou apresentar alguém, viu, Arthur? Vamos apresentar alguém que, a nosso ver, é um candidato muito mais forte a ser Kardec do que Chico Xavier. Não vamos bater martelo que seja, claro, nós vamos fazer as colocações, né? Mas dentro da análise que nós vamos mostrar, isso vai ficar claro para todo mundo. E vocês vão ver que nós não vamos trabalhar com ilações. Nós vamos trabalhar com dados, com base na própria codificação, para estabelecer essa relação que nós vamos fazer desse personagem. Querem saber que personagem que é? Na próxima semana, se Deus quiser. É isso aí. Então, né, esperamos vocês aqui na próxima quarta-feira, né? Continue acompanhando aqui a programação da RAI TV, né, e da RAI TV Internacional, que tem muito bons estudos, né? E vamos continuar estudando a codificação espírita, Allan Kardec acima de tudo, a revista espírita, todo esse material que realmente nos faz entender tudo isso de maneira muito mais fácil, né? Então, agradecemos mais uma vez e aguardo todos vocês na nossa próxima quarta-feira, nesse nosso encontro às 8h30. Até lá, pessoal!